Paz do Senhor, meus irmãos. Em Cristo Jesus, paz para todos. Vai compartilhando esse ensino. Vai compartilhando essa live. Amém? Glória a Deus. Está compartilhando, igreja. Compartilhando, irmãos. Vamos compartilhando o ensino, amém? Vamos começar mais alto. Enquanto estamos no louvor, vai compartilhando, amém? Glória a Deus. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Paz do Senhor Jesus a todos, em nome de Jesus, amém? Aqui quem vos sauda na parte de Deus é vosso amado irmão pastor Paulo, né? Louvado seja Deus, igreja, santidade e verdade. Amém, igreja? Em nome de Jesus, né? Vamos aprender com o ensino hoje. O ensino hoje que vai ser muito glorioso, né? Sobre a luta, né? Entre a carne e o espírito, que todos os crentes, todos os cristãos e cristãs passam, né? Então vamos aprender hoje com a palavra de Deus. Eu peço que você já vá compartilhando, tá? Deixa seu like, comenta para alcançar mais almas, em nome de Jesus, tá bom? E pega a sua Bíblia, né? Você que está em casa, pega um caderno, pega uma caneta, para anotar tudo que vocês aprenderem, amém? Eu aconselho vocês a acompanhar, vocês têm que acompanhar junto com a Bíblia, amém? Aqueles que querem aprender o ensino, tem que acompanhar junto com a Bíblia. Quiser pegar um caderno, pegar uma caneta, né, para anotar a nota, amém? Para que vocês possam aprender e crescer, né, no conhecimento e na graça, ou seja, crescer no conhecimento da palavra e também no poder de Deus, amém, igreja? Então, vocês que estão em casa, pega um caderno, pega uma caneta, se quiser, tá bom? Só que vocês têm que acompanhar junto com a Bíblia. Vocês têm que acompanhar junto comigo na palavra de Deus, para que vocês venham aprender, amém? Para que vocês venham crescer no conhecimento, né? Não só na graça, no poder de Deus, não só orando, mas também no conhecimento divino. Amém, igreja? Em nome de Jesus. Eu vou estar colocando outro louvor, né? Enquanto vocês vão pegando caderno, caneta, né? Vai pegando a Bíblia, vocês que estão em casa, e vai compartilhando o resto dos irmãos que estão aí. Amém, igreja? Os moderadores, administradores do canal, vai compartilhando,
Amém? Para alcançar mais almas. Em nome de Jesus. Vou colocar outro hino aqui. Enquanto vocês pegam o caderno, pegam a caneta, para vocês aprenderem junto comigo na palavra. Amém? Glória a Deus. Esses são hinos espirituais, né? Hinos espirituais da sã doutrina, né? Que as igrejas antigas ouviam, né? E as igrejas da atualidade, as igrejas modernas, a maioria, né? 90% nem ouve mais esses louvores. Mas são os melhores louvores, né? Na minha visão espiritual, né? Louvores antigos consagrados e cheio do Espírito Santo de Deus, né, que fala do pecado, da vida eterna, né, e da santificação, né? Louvado seja Deus. Amém, igreja? Vamos aprender com a palavra de Deus, né? Hoje vamos estar abordando esse tema, né, como vocês viram no título, né, entre a carne contra o espírito e o espírito contra a carne, né? Essa batalha espiritual e que ocorre na vida de todo cristão, de toda mulher, homem de Deus,
né? Então vamos estar vendo, né, o que a Bíblia diz sobre essa luta, né, que nós passamos diariamente. A Bíblia, amém, acompanha junto conosco para que você venha crescer, ela cresce, né? Mas a sua visão fica mais ampla, né? Fica mais escancarada, né? Porque a Bíblia diz que nos dá, né, fortalecimento, ela nos fortalece, nos alimenta, da palavra de Deus. Vamos sair da terra, amém? Louvado seja Deus. Então vamos iniciamos, né, na nossa vida espiritual. Não é Beelzebul, Baal, não é contra a bombardeira de caveira, não. A nossa maior luta tem, a primeira maior guerra é contra a carne, o segundo é contra os demônios. Né? Então a maior luta, né, que vamos aprender no dia de hoje. Então pega a sua Bíblia comigo, vamos aprender na palavra de Deus, né? Em pauta que a carne, ela luta diariamente, são novos convertidos na fé, e aqueles também que é esse, né? Que luta é essa que nós vivemos, para que vocês possam saber, então vocês precisam saber com que vocês estão vivendo, né? O que você está se lidando e está lutando. Então você precisa saber qual luta, né? Essa luta que igrejas onde estão. Então vamos ver como que, aleluia, vamos fazer a vontade do Espírito. Glória ao Espírito Santo. Amém? Porque todo homem, toda mulher de Deus. Irmãos, a live está travando? Comenta aí. Está travando a live? O áudio está bom, a imagem está boa? Sim ou não? Glória a Deus. Está travando, né? Misericórdia. Que levante do inferno. Misericórdia. E agora, irmãos, está travando? Vê se melhorou. Sangue de Jesus tem poder. Só começar a ensinar que o diabo já fica bravo. Só começar a falar da palavra de Deus que o bravo. Você vê que o inimigo tenta atrapalhar, né? Misericórdia. Eu odeio esse canal. Esse canal está libertando almas, está libertando vidas. O diabo odeia, né, esse canal porque prega a verdade, né? Louvado seja Deus. Pega a Bíblia Sagrada comigo. Vamos abrir a Bíblia Sagrada, o livro de Gálatas, né? Capítulo 5, versículo 16. Amém? Gálatas, capítulo 5, versículo 16 ao 25. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Lembrando, pegue a caneta, pegue o caderno, anotem tudo, tá bom? Para vocês aprenderem na palavra de Deus. Amém? Acompanhem tudo na Bíblia Sagrada. Pega a Bíblia de vocês. Amém? Louvado seja Deus. O Espírito Santo vai nos ensinar hoje. É o Espírito Santo, não é o pastor Paulo. Eu sou apenas instrumento na mão de Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. Olha só. Vamos lá. Gálatas capítulo 5. Glória a Deus. Gálatas, capítulo 5, glória a Deus, versículo 16, glória a Deus, versículo 16, está escrito assim a palavra de Deus: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices,
glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos e vanglórios, irritando-nos uns aos outros e invejando também uns aos outros. Louvado seja Deus. Irmãos, louvado seja Deus. Como acabei de ler essa passagem, o apóstolo Paulo aos Gálatas, em Gálatas 5, 16 ao 26, né? Ia ser do 16 ao 25, mas eu estendi até o 26, né? Louvado seja Deus. Como nós vemos aqui, o que Paulo está falando aqui em suas cartas? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui em suas cartas? Para nós andar em espírito e não cumprir com as concupiscências da carne. Como assim, pastor? Não cumprir com a concupiscência da carne. O que é concupiscências? Concupiscências são vontades, né? Então Paulo está falando assim, olha, andar em espírito e não fazem a vontade da carne, né? Louvado seja Deus. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito cobiça contra a carne, para que ambos não façais o que quereis. Então vemos uma guerra agora, né? Uma guerra, né? Constante entre a carne e o espírito. O espírito, né? Batalhando contra a carne, né? Para que o homem ou a mulher faça a vontade do Espírito, e vemos também que a carne também está batalhando contra o Espírito, para que o homem ou a mulher vai fazer a vontade da carne, não do Espírito. Então vemos um combate diário, constante, né, dia e noite, entre a carne e o Espírito, um combatendo contra o outro, um lutando contra o outro, para que não façais o que quereis. Então vemos que a carne, ela combate contra o espírito para não fazer a vontade do espírito, e o espírito combate contra a carne para não fazer a vontade da carne, não fazer a vontade do espírito. Quem está entendendo? Então vemos que Paulo agora, ele começa a falar para andarmos em espírito, né? Que o espírito, aleluia, quem é guiado pelo espírito, não anda debaixo da lei, aleluia. Como é, pastor, andar debaixo da lei? Andar debaixo da lei, né? É andar, aleluia, segundo, louvado seja Deus, os seus prazeres, andar debaixo da maldição, né? Louvado seja Deus, andar, aleluia, vivendo na obra das suas obras carnais, né? Então por isso, né? Agora Paulo vem nos ensinar isso, que temos que andar no Espírito. Mas pastor, como é que eu vou andar no Espírito? Né? Se todo momento, todo dia, a vontade da carne, ela vem me corroer, ela vem querer me batalhar contra mim, querer me dominar, para mim não fazer a vontade do Espírito. Simples. Paulo nos ensina o quê? A crucificar a sua carne, a crucificar seus desejos, a crucificar, louvado seja Deus, as suas vontades, né? Porque, louvado seja Deus, porque Paulo agora ele está recomendando nós a matar as vontades da carne. Porque a carne, ela está se alimentando, aleluia, do pecado. A carne, ela se alimenta, né, aleluia. Louvado seja Deus, ela ganha força através da tentação. Olha só, abre sua Bíblia em Tiago capítulo 1, versículo 12. Abre a Bíblia Sagrada. Tiago capítulo 1, versículo 12, está escrito assim, ó: bem-aventurado o varão que sofre a tentação, porque quando for provado receberá a coroa da vida, o qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria vontade. Olha só, cada um é tentado quando é incomodado pela sua própria vontade da carne, né? Louvado seja Deus. E continuando, depois, havendo a vontade recebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumido gera morte. Olha só que interessante.
Então, aqui Tiago, né? Então aqui Tiago está falando, né, que a vontade sendo recebido dá luz ao pecado, e o pecado sendo consumido gera morte. Então vemos que a vontade da carne, né, os prazeres da carne que cerca, né, que amarra a vida de muitos, né, no pecado, né? Louvado seja Deus. Aleluia, você sentindo a vontade da carne, e você dando a luz ao pecado, e você consumindo o pecado, você está gerando, né, a morte, né? Porque a Bíblia diz no livro de Romanos, capítulo 6, que o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então, o que Paulo está falando? Olha, meus irmãos, não ando segundo a carne, não faço as vontades da carne, mas ando no Espírito. Porque se vocês andar segundo a carne, vocês vão ser condenados. Se vocês andar segundo a carne, vocês vão sofrer a ira de Deus. Então Paulo agora está falando e nos ensinando a não andar debaixo da lei, porque os que andam debaixo da lei vão ser condenados, né? Eles estão vivendo em condenação para o abismo eterno. Então Paulo agora está falando, irmãos, anda o Espírito, crucifico a carne e suas paixões, né? Mas vemos agora, irmãos, né? Louvado seja Deus, que essa guerra a qual está tomando todos os homens e mulheres de Deus, essa mesma guerra, o próprio apóstolo Paulo que estava ensinando isso, ele passou por isso. Vemos que o próprio apóstolo Paulo, que tinha as armas, ele tinha as armaduras, ele tinha tudo para combater as obras da carne e o pecado, mesmo ele, né, tendo as armaduras, tendo tudo, ele mesmo sofria isso. Pastor, prova para mim, prova. Romanos capítulo 7, olha só, Romanos capítulo 7, versículo 4. O mesmo apóstolo Paulo que nos recomenda andar no Espírito, ele também passou por esses problemas espirituais. E olha só o que ele vem nos ensinar através das suas cartas, né? Que essa guerra, essa luta, essas tentações que todo homem e mulher de Deus, o inimigo vem tentando, o diabo, Satanás e seus demônios, né? Sai do inferno, vem à terra e vai começar a tentar os viventes da terra para cair, né? No pecado, né? Para consumir pecado e sofrer a morte eterna. Olha só, o que o apóstolo Paulo ele fala, né, acerca disso. O mesmo apóstolo Paulo que nos ensinou a andar no Espírito, ele também sofreu essas batalhas espirituais. Olha só, Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós estáis mortos para a lei. Lembra que eu li? Gálatas 5, né? Se está debaixo da lei, né? Vocês vão ser condenados. Então vocês não podem estar debaixo da lei. Se você estiver vivendo na carne, no pecado, vocês estão vivendo debaixo da lei, né? E não debaixo da graça. Olha o que Paulo está falando. Louvado seja Deus. Assim, meus irmãos, porém, vós estáis mortos para a lei pelo corpo de Cristo, para que sejais douto daquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que temos o fruto para Deus. Porque quando estávamos na carne, olha só, quando nós estávamos na carne, as paixões dos pecados que são para a lei, obravam nossos membros para darem fruto para a morte. Olha só o que Paulo está ensinando aqui. Mas agora estamos livres da lei, pois morremos para aquilo em que estávamos retidos, para que sirvamos em novidade de espírito e não na velhice da letra. Quem diremos, pois, é a lei o pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria a vontade da carne se a lei não dissesse, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, obrou em mim toda vontade, porquanto sem a lei estava morto o pecado. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou e por ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo tornou-se-me o bom em morte? De modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que pelo mandamento o pecado fizesse excessivamente maligno, porque bem sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido sob o pecado, porque o que faço não aprovo, pois o que eu quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. Olha que Paulo, olha que passagem importante, né? Ele está falando assim, aquilo que eu aprovo, né? Aleluia, isso eu não faço. Aquilo que eu quero fazer, isso não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso eu faço.
Paulo está falando o quê? Né? Que essa lei, né? Que o pecado agora estava querendo dominar, apóstolo Paulo, estava querendo dominar os membros, né? Do teu corpo, da tua carne, né? Então vemos que a lei do entendimento, né? Aleluia, batalhava, né? Estava batalhando ali contra a lei, né? Aleluia. A lei do pecado. Então vemos que estava tendo uma batalha ali, o apóstolo Paulo estava entrando em batalha entre o espírito e a carne. O espírito queria fazer o certo, mas o apóstolo Paulo estava se inclinando para as obras da carne. Então vemos que Paulo agora começa a falar: olha, aquilo que eu aprovo, isso não faço, mas aquilo que não quero fazer, isso eu faço. Então Paulo está falando que os membros do corpo dele, o pecado está umbrando nos membros dele, né, no corpo dele, para ser dominado pelo pecado e fazer aquilo que ele não quer. Então vemos que Paulo agora está sendo, né, aleluia, dominado, né, aleluia, pela carne e sofrendo essas batalhas espirituais. Então vemos que, louvado seja Deus, Paulo está contando o que aconteceu com ele. Louvado seja Deus. Apóstolo Paulo está ensinando, né, essa batalha espiritual que está acontecendo na vida dele. Meu Deus, eu estou sentindo uma graça muito forte aqui nesse lugar já. Meu Deus do céu. Meu Deus, a glória de Deus já está presente aqui. Meu Deus, eu estou sentindo uma presença aqui poderosa de Deus aqui. Meu Deus do céu. Aleluia. Então, continuando: e se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim isto é, na minha carne, não habita bem algum, e com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem, porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Aí, está vendo? Então o pecado estava habitando o apóstolo Paulo, o pecado estava habitando na carne dele, porque ele estava falando: olha, a carne que eu tenho não habita bem algum. A nossa carne não habita bem algum. A nossa carne, ela indaga, né, a fazer suas próprias vontades, né? A nossa carne, ela se inclina para as coisas da carne. Por isso que o apóstolo Paulo, em outras cartas, ele fala: olha, aqueles que se inclinam para a carne, né, estão se inclinando para a morte, mas os que se inclinam para o Espírito, né, estão se inclinando para a vida e paz. Então vemos que Paulo estava passando essas batalhas espirituais, mesmo ele tendo as armaduras, mesmo ele, aleluia, sabendo combater o pecado, sabendo combater as obras, né, da carne, ele estava vivenciando isso, né? Louvado seja Deus, vivenciando essa batalha espiritual também, né? Louvado seja Deus. E vemos que é uma das maiores batalhas em que sofremos na nossa vida. Olha só, versículo 20. Ora, se eu faço o que não quero, já ou não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Olha o que o apóstolo Paulo está falando. Então ele estava sendo dominado pelo pecado ali. A carne dele, a carne estava sendo dominada. Então a carne estava sendo dominada pelo pecado. Então eu falei: ó, se eu estou fazendo errado, não é o que faço. É o pecado que habita em mim que está fazendo, né? Porque eu quero fazer o bem, mas eu não estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu não quero fazer. Parece que tem alguma coisa me dominando. Parece que tem alguma coisa tomando o meu corpo e fazer o que eu não quero. Então Paulo está falando agora, olha, o mal habita em mim. Tem um mal que habita em mim. Eu não estou conseguindo, né, dominar o meu corpo mortal. Louvado seja Deus. Mas olha só, versículo 21. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Olha só, o mal está comigo. O apóstolo Paulo falou isso. Aí uns vão falar: está repreendido, pastor. O apóstolo de Jesus Cristo falando isso, está escrito. O mal está comigo, né? Porque o mal não estava na vida dele, estava na carne dele. O mal que eu falo estava na carne dele, né? O mal, o pecado estava dominando, né, ombrando nos membros dele, né, fazendo ele fazer o que ele não queria fazer, né? Olha só, porque segundo o homem interior, tendo prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que estás nos meus membros. Eita glória, olha que forte.
Olha que forte, eu vou ler de novo para vocês entenderem, ó, vou ler de novo. Romanos capítulo 7, versículo 22 e 23, vou ler de novo, presta atenção, olha só. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende, prende ele, tá prendendo ele, e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Olha só, então o que Paulo está ensinando aqui? Está falando, olha, o meu homem interior, ou seja, o meu espírito, né? O meu homem interior, o meu espírito, ele se comprasa na lei de Deus. O meu espírito quer fazer as coisas de Deus. O meu espírito, ele quer praticar a justiça, ele quer exercer a santificação do espírito, da alma e do corpo. O meu espírito, ele quer se inclinar para as coisas espirituais. O meu espírito que se compraz na lei do Senhor de dia e de noite. O meu espírito se inclina para as coisas espirituais, né? O meu espírito, ele quer oração, quer jejum, quer consagração, quer fazer a obra, mas eu estou vendo agora, aleluia, nos meus membros, né? Aleluia, que está lutando com o meu entendimento, né? Uma outra lei batalhando contra mim, né? Essa lei, a lei do pecado, ela quer fazer o que eu não quero fazer. Então o que Paulo está falando? Está falando uma luta agora entre o homem interior e o homem exterior. O que é o exterior? É o corpo, a obra é a carne. A carne é o exterior, o interior é o espírito. Então Paulo está falando que o espírito agora está em luta contra a carne que agora, né, fazer o que o espírito não quer fazer. A carne agora sendo dominada pelo pecado, o mal habitando na carne ali, o pecado, né, está querendo dominar, aleluia, os membros de Paulo para praticar o que ele não quer. Então vemos que Paulo agora está passando uma luta espiritual contra a sua própria carne. A lei do pecado agora está batendo de frente contra o seu próprio entendimento, falando: Paulo, faça isso. Paulo, não lê a Bíblia. Paulo, não ora. Paulo, não jejua. Paulo, não faz a obra. Faz isso aqui, Paulo, faz isso. Não, Paulo, cobiça. Não, Paulo, vai para aquele lado. Não vai daquele lado, não, vai daquele. Não, Paulo, não lê a Bíblia, não vai ganhar alma, não. Fica aí no conforto. Então vemos que aquilo que Paulo não queria fazer, aquilo ele estava fazendo. Então vemos que a lei do pecado estava dominando, né? Estava dominando os membros do corpo de Paulo. Quem está entendendo? Então assim também acontece nos dias de hoje. Assim acontece na minha vida e na sua vida, né? Aleluia. Muitas vezes você pratica o que você não quer praticar, né? Você fala: meu Deus, agora caí em tentação. E agora, né? E agora estou sendo dominado pelo pecado. E agora? Irmão, o apóstolo Paulo passou por isso, né? Então vemos que até o apóstolo Paulo passou por isso. Olha só, continuando. Olha só, versículo 24. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Assim que eu mesmo, com entendimento, sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Olha assim, como eu acabei de ensinar vocês, né? O homem interior, ou seja, o espírito, estava querendo servir a Deus, mas o homem exterior, a carne, estava querendo servir ao pecado, estava querendo servir a lei do pecado, né? Versículo 25 está escrito isso. Então acompanhe junto com a palavra de Deus, porque tem muitos aí, né? Tem muitos endemoniados, aleluia, que vem até aqui no canal para se levantar contra a obra. O pastor Paulo é um herege, o pastor Paulo é um falso profeta. Meu amigo, acompanha na palavra de Deus. Tudo que eu ensino aqui nesse canal é de acordo com a palavra de Deus, né? E também revelações espirituais. Então não tem nada de heresia e mentira aqui. Nós só prega a verdade, né? Tem uns aí que só Deus. Vem no canal só para ficar me observando só, né? Mas acompanhando junto na palavra, Então vemos que o apóstolo Paulo, né? Louvado seja Deus, o apóstolo Paulo está nos ensinando, né? Que nós temos uma batalha constante contra a carne, né? Nós temos uma batalha constante contra a lei do pecado. Então essa lei do pecado é o que vai condenar muitos ao fogo do inferno, né? E quem nos livrará da lei do pecado, né? Jesus Cristo de Nazaré.
Por isso que Paulo deu graça, falou graças ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque é Jesus que vai nos livrar, né, de ser condenados ao fogo do inferno, porque somos agora, aleluia, agora vivendo, né? Somos agora vivendo, né, em novidade de vida, vivendo segundo a vontade do Espírito. Então, aleluia, aqueles que entregam a sua vida a Cristo, quando você entrega a sua vida ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, agora você começa a ganhar uma nova identidade no mundo espiritual. Quando você é liberto do pecado, quando você confessa os pecados de Deus, fala: Senhor, eu estou praticando esse tal ato, Senhor, eu estou caindo em tal tentação, Senhor Jesus, me ajuda a vencer esse pecado. A Bíblia diz que, aleluia, Deus, aleluia, enviou seu Filho, e Jesus veio à terra e raiou em minhas trevas, minha escuridão, para libertar os cativos do cativeiro, proclamar liberdade aos cativos. E quem era cativo? A cativa era eu e você, irmão. Cativo era eu e você, que vivia na prática das obras da carne, que vivia no pecado. Agora Jesus, nosso Salvador, agora Ele vem à terra e alumia em meio à escuridão, libertando todos aqueles que estavam presos em correntes, em algemas espirituais da dimensão das trevas e presos no pecado. Agora Jesus, como Salvador, pela Tua palavra, Ele vem nos libertar do pecado. Louvado seja Deus. Então, né, louvado seja Deus. Jesus, Ele veio nos libertar através da Tua graça, né? A graça, ela surgiu, aleluia, depois dos 3 dias, aleluia, quando Jesus ressuscitou. Jesus morreu na cruz, e quando Jesus ressuscitou, surgiu a graça de Deus. A graça não existia antes da ressurreição de Cristo. Antes da ressurreição era a lei de Moisés, era a lei judaica, era o Velho Testamento. Quando o véu se rasga, quando vem o terceiro dia, Jesus ressuscita, vem a graça de Deus. Então essa graça é um poder, a manifestação do poder de Deus, de Cristo Jesus, e também pela remissão do seu sangue, para nos livrar da condenação eterna e nos libertar do pecado. Louvado seja. Então todos aqueles que, aleluia, alcançam a graça de Deus, né, confessando seus pecados a Deus, se arrependendo, largando a prática do pecado e vivendo, aleluia, na palavra de Deus, consegue agora viver uma vida no Espírito. Então, vemos que essa luta vai ter constantemente, todos os dias. Todos os dias vai ter essa luta na nossa vida, na minha e na sua. Todo dia o diabo vai tentar te tentar e me tentar, né? Porque não é só a vontade humana que te faz pecar. Tem muitos que falam: o diabo não faz nada. O diabo só fica ali parado de braço cruzado, e a pessoa que escolhe pecar negativo. A pessoa escolhe, mas quem fala no ouvido é o diabo. Quem fica induzindo os outros, induz o ser humano a pecar é o diabo, né? E com o diabo fica assim, ó: vai lá, peca um pouquinho, vai, tem nada não, vai, bebe um pouquinho, isso, bebe um pouquinho, não, um pouquinho não tem nada a ver, é só beber sem álcool, tá? É só beber sem álcool, não vai te condenar não, Deus vai te perdoar. Não, agora, aproveita que ninguém está vendo, se prostitui um pouquinho. Não, acesse esse site pornográfico, só um pouquinho, ninguém vai ver, é rapidinho. Então vemos que o inimigo fica sussurrando o ouvido, fica induzindo pessoas ao erro. E as pessoas, com suas escolhas, né, aleluia, e também, quando é dominado pela carne, né, aleluia, dominado, como o apóstolo Paulo escreveu, esse mal que habita em mim, a lei do pecado começa a dominar, as pessoas caem em suas tentações de pecados. Então vemos que o inimigo ele vai tentar toda hora, né? O diabo ele vai ganhar força quando você vive na obra da carne. Satanás ele ganha força quem vive no pecado, né? O alimento de Satanás é o pecado, né? Então desde o princípio, isso é Bíblia, é bíblico, né? É bíblico, desde o princípio, desde lá de Gênesis, né? Desde lá de Gênesis, Deus, né, assoprou fôlego de vida sobre as narinas de Adão, né? E também deu teu Espírito Santo também, né? Louvado seja Deus. O Espírito de Deus estava sobre Adão, né? Louvado seja Deus. Então vemos que desde o princípio o diabo vem tentando o ser humano na face da terra, desde o princípio, para tirar as pessoas, né, de viver no Espírito, de viver com Deus, né, de viver com Cristo. Então vemos desde Gênesis, né, o diabo vem lutando para que as pessoas venham viver na carne. Então vemos que a primeira tentação que houve, né, aleluia, foi no Éden.
né? A serpente, né? Que foi o diabo transfigurado em serpente, o diabo transfigurado em cobra, né? Os demônios se transfigurou em cobra e foi lá e induziu a Eva, dizendo: Eva, coma do fruto proibido, porque Deus sabe que assim que você comer desse fruto, você será como ele, conhecendo o bem e o mal. Então vemos que o diabo começa a induzir Eva. Então não foi Eva que pegou o fruto e comeu, não. A Bíblia diz que antes disso acontecer, a serpente induziu Eva. Aleluia. Não foi pela escolha de Eva. Aleluia. Antes, o diabo induziu. Porque Eva falou assim: olha, mas Deus disse para não comer. Mas serpente, mas o meu Deus falou que não posso comer. Como que eu vou comer? Aí o diabo, com a sua astúcia, fala: não, mas não é nada disso não. É porque ele sabe que se você comer, você vai ter conhecimento igual a ele, do bem e do mal. Pode comer, não vai dar nada, você vai ser como ele. Então vemos que o diabo ele vai te enganar, para te tentar e te lançar no pecado, nas obras da carne, dizendo: vai, peca um pouquinho, se prostitui um pouquinho, não tem nada a ver, bebe um pouquinho, não tem nada a ver, é só um pouquinho de vaidade, mano, não tem nada a ver, pinta um pouquinho o cabelo, não usa o batom clarinho, não tem nada a ver, só não pode usar um muito forte, só não pode usar o batom muito forte, usa um clarinho, usa um branquinho, né? Não, mano, não precisa usar salto alto, usa um salto pequenininho, tem nada a ver. Então vemos que o diabo ele vai falar isso, tem nada a ver, Deus vai te perdoar. Ninguém está vendo. Então vemos que o diabo ele vai te induzir ao pecado. Mas, né, sim, o homem tem escolha, se vai ouvir a voz do diabo ou não. Se vai ouvir a voz de Deus ou do diabo. Então vemos que Paulo ele queria fazer a vontade de Deus. Você vê que está escrito, Romanos capítulo 7, Paulo vem falar que o homem interior ele se compraz em fazer a vontade de Deus, mas o homem exterior, ou seja, a sua carne, queria fazer a lei, queria praticar a lei do pecado. Quem está entendendo? Então o diabo ele vai ganhar força com o pecado, com a lei do pecado. O diabo ele vai ganhar força quando você vive na carne. Quando você vive na carne e no pecado, o diabo ele entra na vida da pessoa, ele ganha legalidade no mundo espiritual, ele começa a habitar dentro da pessoa. O diabo ele começa a habitar dentro da pessoa, começa a construir uma fortaleza dentro da pessoa, né? Pastor, o diabo constrói uma fortaleza dentro da pessoa, sim, constrói, né? Ele ganha força na pessoa, ele se alimenta do pecado. Louvado seja Deus. Mas pastor, prova para mim que isso daí existe no mundo espiritual. Sim, querido, eu vou provar. Louvado seja Deus. No livro de 2 Coríntios, olha só, para quem não acredita no mundo espiritual, 2 Coríntios capítulo 10, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Porque andando na carne, não militamos, louvado seja Deus. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. Então vemos que essa fortaleza que Paulo está falando que nós temos que combater com as armas espirituais são fortalezas infernais, não são fortalezas terrenas da terra, que você combate com as armas da terra, não, são fortalezas espirituais da dimensão das trevas, da dimensão do império do reino de Lúcifer, do império de Satanás, que se levanta e se opõe contra tudo que é de Deus, que se opõe contra o conhecimento de Deus. Quem está entendendo? Então toda vez que as almas obram, né, em seu corpo carnal, a viverem na carne, a viverem nos prazeres, Satanás, ele gera dentro da pessoa, né, uma fortaleza, ganhando força, e vai alimentando com o pecado, e também vai amarrando a vida das pessoas com correntes, né, e jaulas. Então vemos que pessoas que estão amarradas de pecados e prazeres, né, então para sair, né, dessas prisões espirituais, somente Jesus Cristo para libertar, né? Então vemos que todo homem e mulher de Deus vai ser tentado pelo inimigo. O inimigo vai tentar te derrubar, te vai fazer viver na carne. Aleluia. Porque para quem não sabe, irmãos, o que eu tenho que ensinar aqui para vocês é que todos que vivem na carne, todos que vivem debaixo da lei do pecado, estão amarrados no inferno. É o que, pastor? Sim.
estão amarradas no inferno. Todas as almas, todas as pessoas que vivem na lei do pecado, as suas almas estão amarradas no inferno, estão vivas aqui na terra. O corpo está vivo na terra, mas a sua alma está presa no abismo, né? Então, por isso que tem pessoas que têm angústia, têm tristeza, sentem um vazio na alma, né? Aleluia, sente um vazio, não sente nada de Deus. Pessoas que vivem na terra, mas não sentem a presença de Deus, sentem uma solidão terrível. É porque estão vivendo no mundo, estão vivendo nas trevas e as almas estão presas pelos demônios do inferno, só que o corpo está vivo na terra. Então tem pessoas que estão mortas espiritualmente porque estão vivendo na lei do pecado. E para reviver de novo, você tem que aceitar Jesus Cristo. Você tem que viver uma vida com Cristo e andar no Espírito. Você quer ter uma vida com Cristo? Você tem que renunciar a tudo. Você tem que abandonar o pecado, confessar, né? Obedecer a palavra para andar no Espírito. Louvado seja, meu Deus, está muito forte a presença de Deus aqui. Está muito forte. Meu Deus. Então, louvado seja Deus. Para você ter vida na tua alma, para você ter vida, aleluia, na tua vida espiritual, você tem que estar com Cristo. Porque aqueles que não têm Cristo já estão condenados. Aqueles que estão sem Jesus já está condenado. Só vai sair de condenação se vir para Jesus. Quem está entendendo? Então, louvado seja Deus. Aqueles que não estão com Jesus, os demônios estão amarrando no mundo espiritual. Quando aceita Jesus, quando vem para Jesus, no mundo espiritual, Jesus ele desce lá no inferno. A Bíblia diz em Apocalipse, capítulo 1, que Jesus tem a chave do inferno, né? Ele tem a chave do inferno e da morte. Então isso daqui não é heresia. Jesus ele tem a chave do inferno e da morte. Ele pode entrar no inferno e sair a hora que ele quiser. Ele tem a chave. Nem o diabo tem a chave da própria casa dele. Louvado seja Deus. Ele pode descer no inferno e voltar para o céu a hora que ele quiser. Ele é rei. Ele é o rei dos reis, Senhor dos senhores. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Então no mundo espiritual, quando uma alma se converte das trevas para a luz, como foi com o apóstolo Paulo, quando ele era Saulo, agora se tornou Paulo, né? Se tornou o apóstolo Paulo, né? Vemos que ele começa a dizer em suas cartas em Atos que ele foi transportado das trevas para a luz, ou seja, Jesus resgatou ele do poder das trevas e trouxe para a luz. Então, todos aqueles que vêm a Jesus Cristo, as suas almas são salvas do cativeiro da morte, são salvas do cativeiro infernal que estava amarrando a alma deles no inferno. Ou seja, no mundo espiritual, Jesus desce, né, ou pede para o anjo descer, ou Jesus manda o anjo descer, tira essas almas e liberta, né, do inferno, né, liberta do inferno, liberta das correntes do inferno, né. Por isso que vocês veem que quando a pessoa vai aceitar Jesus, nós oramos assim: Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, risca meu nome do livro do inferno e escreve meu nome no livro da vida. Por quê? Porque todos aqueles que estão nas trevas têm seus nomes escritos no livro do inferno. Não é só no céu que tem livro, no inferno tem um livro também. No inferno tem livros também. Tem pessoas que têm seu nome escrito, os seus nomes escritos no livro do inferno. Tem pessoas que têm o nome escrito no livro da condenação, né? Estão amarrados, as suas almas no inferno, estão lá, amarrados com os demônios, estão vivos na terra, mas estão fazendo a vontade do diabo. Então temos que viver no Espírito, igreja. Temos que renunciar a tudo, renunciar ao mundo, renunciar aos prazeres e andar conforme a vontade de Deus. Só que essa guerra é frenética, né? Essa guerra é constante. Pastor, como que eu vou vencer essa guerra? Orando, jejuando, renunciando, se humilhando, né? Se humilhando. Quando você se humilha, né? Quando você se humilha diante de Deus, o diabo não consegue achar mais acusação para te acusar. Quando você se humilha, fala: Senhor, eu não estou aguentando mais viver nesse pecado. Senhor, eu não estou aguentando mais viver nessa obra da carne. Senhor, me liberta, eu não sou nada, eu não consigo sem tua presença, sem a força do Senhor. Quando você se humilha perante a Deus, rogando com misericórdia, pedindo para Deus te libertar, você começa, aleluia, a se alavancar no mundo espiritual e começa agora a alcançar a misericórdia de Deus. Então quando você se humilha, né? Quando você se humilha diante aos pés de Cristo, confessa seus pecados, você sai da carne agora e alcança a misericórdia de Deus, né? E depois você começando a obedecer a palavra de Deus, você começa a entrar no Espírito.
Então vocês querem entrar no Espírito? Tem que obedecer a palavra de Deus. Tem que renunciar a tudo, abandonar a prática da carne e do pecado. Tem pessoas que estão amarradas na bebida, na prostituição, na masturbação, no adultério, na cobiça. Sabe o que você faz? Se humilha. Fala, Senhor, eu não quero mais cair nesse pecado a partir de hoje. Deus, eu não quero mais cair nesse pecado. Me liberta. Chora aos pés de Cristo, se humilha. Pede misericórdia, pede a Deus para te libertar. Confessa seu pecado, seja humilde, reconheça seu erro. Fala assim, eu não estou aguentando mais esse pecado, me liberta, Senhor. Me liberta, eu quero viver no Espírito. E aí Jesus ele vai ouvir seu clamor, com certeza. Porque a Bíblia diz que Deus não resiste o coração quebrantado. Então quando você, aleluia, louvado seja Deus, se humilha diante de Deus, né, o diabo não tem como mais te acusar. Porque você está agora se posicionando para estar com Cristo. Então você tem que sair da carne e vir para o Espírito. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Então é automático. Você saindo da carne, aleluia, você vai começar a viver no Espírito. Quem está entendendo? Então temos que sim viver no Espírito, né? Porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura não pode viver na carne. Não pode viver no pecado, na bebedice, na glutonaria, na feitiçaria, na bruxaria, na fofoca, na vaidade, na lascívia, no adultério, na prostituição. Não pode. Tem que abandonar tudo. Tem que crucificar a sua vida. Aleluia. Para viver com Cristo. Fala, eu estou crucificado para o mundo e o mundo está crucificado para mim. Isso disse o apóstolo Paulo. Em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Paulo falou, agora eu estou morto para o mundo e o mundo está morto para mim. Quem está entendendo? Então, para, aleluia, sair de condenação, para você sair das trevas, para você sair das vontades da carne, você tem que crucificar a sua carne. E por isso que Jesus falou, olha, aquele que quiser seguir após mim, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me, senão não adianta de mim. Então você tem que se despojar das vontades da carne, você tem que se despojar das suas paixões e concupiscências, para estar com Cristo, para andar no Espírito, né? Todavia, Jesus veio nos ensinar a andar no Espírito. Todavia, Jesus ele ensina seus discípulos a orar, né? A jejuar, né? A viver pela fé, né? A viver, né? Na vontade de Deus. Então Jesus nos ensinou isso, a viver no Espírito, né? Olha só, louvado seja Deus. Então é isso que temos que entender, né? Louvado seja Deus. Vamos lá, abre sua Bíblia agora, vamos lá para Mateus. Quem está acompanhando? Os irmãos que estão em casa acompanham, pelo amor de Deus. Pega o caderninho, pega a caneta, anotem tudo que está sendo dito aqui. Amém? Depois, se vocês quiserem meditar em casa, né, novamente, outro dia, vocês têm que aprender isso daqui para vocês colocar em prática na sua vida espiritual. Amém, igreja? Vocês têm que colocar em prática. Paulo falou o quê? Não sejais somente ouvintes, mas também praticantes. Não é somente ouvir o ensino, vocês têm que praticar o ensino, para que vocês venham, né, aleluia, crescer no conhecimento. Não é somente ouvir, é praticar a palavra. Mateus capítulo 26, versículo 41. Olha só. Versículo 41, está escrito assim, ó. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Olha só. Louvado seja Deus. Versículo 42. E indo segunda vez orou, dizendo, Pai meu, se este cálice não pode passar de mim, se eu o beber, faça-se a tua vontade. Olha só. Então Jesus aqui, ó, ele está subindo, né? Aleluia. Ele está subindo ao monte, né? A Getsêmani, para orar. E Jesus chama seus discípulos a orar, a velar junto com ele para orar a Deus. Então Jesus chamando seus discípulos ao monte de Getsêmani para orar. Vemos que Jesus, quando ele começa a orar, ele termina de orar e ele vai olhar para os seus discípulos. E quando Jesus olha para os seus discípulos, encontra os seus discípulos dormindo. E sabe o que Jesus fala para eles? Fala assim, olha, vocês não conseguem ficar uma hora orando comigo? Vocês não conseguem ficar uma hora velando comigo? Então Jesus começa a ensinar, peraí, vocês não conseguem ficar uma hora orando? Aí Jesus começa a ensinar assim, olha, vigiai e orai,
para que não entreis em tentação, porque a carne é fraca, mas o espírito é pronto. Então a carne é fraca, a carne não vai querer que você ore, a carne não vai querer que você jejua, a carne não vai querer que você lê Bíblia, a carne não vai querer ver você jejuando, fazendo a vontade de Deus, a carne não vai querer você, não vai querer que você creia, que você veja, né, o poder de Deus. A carne vai duvidar, a carne vai colocar dúvida, vai colocar medo, vai inclinar a sua vida a fazer a vontade das carnes, vai inclinar a sua vida além do pecado. Então vemos que Jesus nos ensinou isso: vigiar e orar, para que não entreis em tentação. Porque não devemos só orar, irmãos, devemos vigiar. É orar e vigiar, orar e vigiar. Tem gente que ora, mas não vigia. Tem gente que ora, mas cai em tentação. Tem gente que ora, mas cai no pecado. Tem gente que ora, mas não tem vida santa. Adianta orar? Não. É orar e vigiar. Porque a carne é fraca, mas o espírito é pronto. Quem está entendendo? Então tem que vigiar, tem que orar para vencer essa batalha espiritual, né? Os discípulos não vigiou, então eles dormiu, né? Eles vigiou, deixou-se dominar pela vontade da sua carne. Essa é a verdade. Os discípulos deixou-se dominar pela vontade da carne e dormiu. Não conseguiu ficar uma hora orando, né? Louvado seja Deus. O que vemos? O que vemos é os crentes hoje. Os crentes roda, pula, sapateia, pega a revelação, pega a profecia, mas não consegue ficar uma hora orando. Ué. Aí você vai ver a vida deles, estão desconcertados, estão vivendo na carne, né? Você vai ver a vida deles, estão na carne, por quê? Eles oram, mas não vigiam, né? Então não tem vigilância. Então temos que orar e vigiar para vencer, né, essa batalha espiritual. Quem está entendendo? Então tem que jejuar, irmãos, tem que orar, tem que viver uma vida santa, obediência à palavra de Deus para viver no Espírito, entendeu? Dizer não ao pecado. Quando o diabo bater na sua porta, você vai para a oração, você vai para o jejum. Quando o pecado bater na sua porta, se diga não e vai ler a Bíblia. Você fala, não vou praticar isso, eu tenho que vencer a carne, eu tenho que vencer meus prazeres, né? Já veio vários jovens, já pediram ajuda para mim. Já veio vários jovens, falam, pastor Paulo, me ajuda. Eu estou amarrado na bebida, eu estou amarrado na prostituição, eu estou amarrado na masturbação. Sabe o que você faz, irmão? Jejua, ora, lê Bíblia, né? Ouve louvores. Na hora que vir a tentação, você já vai para a oração. Na hora que você sentir vontade da carne, você já vai correndo orar. Não faça a vontade da carne. Desliga o telefone, você desliga de tudo e vai jejuar, vai orar. Não faça a vontade da carne, foge do pecado. Porque o que está escrito na Bíblia Sagrada? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Se você não resistir à vontade da carne, não tem como você resistir o diabo. Se você não resistir às tentações, não tem como você resistir Satanás. Ele vai ficar ali, ó. Vai, faz isso. Só um pouquinho. Não, é só um pouquinho, não tem nada a ver. Vai só um pouquinho. Deus não está vendo. Ninguém está vendo. Deus vai te perdoar. Só um pouquinho, não tem nada a ver. Então o diabo vai ficar ali. Vai, só um pouquinho. Vai, só um pouquinho. Então, temos que vencer isso no jejum, na oração, na Bíblia Sagrada. Temos que vencer as tentações. Então, tem testemunho. Entendeu? Tem testemunho de pessoas que foram libertas. Né? Tem testemunho de jovens que foram libertos, né? Liberto de bebida, liberto dos vícios, liberto de videogames, liberto de pornografia, entendeu? Eu tenho testemunho, eu tenho que comprovar isso, tenho contato de pessoas, né, que através dos nossos ensinos foram libertas disso. Como? Jejuando, orando, lendo a Bíblia, buscando a presença de Deus. Na hora que vem a tentação, você foge da tentação, você corre para a oração e clama por Jesus. Então o que vai te livrar da tentação é a oração, é o jejum, você buscar refúgio. Deus lhe dá escape na hora da oração, na hora da tentação. Deus ele vai dar escape na hora de você ser tentado. Só que se você não abraçar esse escape que Deus está te dando, você vai cair. Você vai cair e não vai sair. Quem está entendendo? Se você não abraçar os ensinos, abraçar a oração, o jejum, você vai cair e não vai estar apto para ouvir a voz do Espírito quando falar: meu servo vigia, meu servo não faça isso, meu servo não se prostitui, meu servo não bebe, meu servo não vai por aquele caminho. Então, se você não ir para a oração, se você não jejuar, não tem como o Espírito Santo te dar força para vencer.
Se você não orar, jejuar, irmão, não tem como o Espírito Santo te convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não tem como você estar no Espírito se você não buscar intimidade com Deus. Quando vier a tentação, vai buscar intimidade com o Criador. Vai buscar intimidade com Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Vai buscar intimidade com Deus para vencer o mundo, vencer o pecado e as obras da carne. Quem está entendendo? Então, para vencer as obras da carne, você tem que ter intimidade com o Criador. Louvado seja Deus. Por que Jesus não caiu na carne? Alguém sabe me explicar por que Jesus nunca pecou? Você quer saber por que Jesus nunca errou? Por que ele não fez a vontade da carne? Porque ele sempre estava com intimidade com o Pai. Ele sempre estava fazendo a vontade de Deus. Ele sempre estava ali orando, né? Jesus ele não tinha uma casa que nem nós, um quarto para orar, mas ele subia no monte para orar. Ele não tinha morada certa na terra. A Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Então Jesus ele tinha uma intimidade tão forte com Deus, com o Pai, né, que ele ia para o monte, se separar da multidão, se separar do povo para buscar Deus. Então é a intimidade, é a comunhão com Deus, é a sua intimidade, é fazer a vontade de Deus que vai fazer você vencer as suas obras da carne. Quem está entendendo? Louvado seja Deus. Glória a Deus. É a sua intimidade com o Criador. É a sua intimidade aqui, ó. Aqui a intimidade com o Criador, ó. A Bíblia é sagrada. Irmão, deixa o celular de lado. Deixa a televisão. Esse anátema que está na tua casa. Deixa esse anátema chamar a televisão, esse portal do inferno, e começa a buscar a Bíblia Sagrada. Começa a ler a Bíblia Sagrada. Começa a jejuar, orar. Eu tenho certeza que Jesus vai te libertar se você fizer isso. Irmão, se você jejuar, se você orar, se você ler Bíblia, se você buscar Deus, ter intimidade com Deus, e não for liberto, e se você não for liberto fazendo isso tudo, eu estou servindo um Deus errado. Eu estou servindo Jesus errado. Se você não for liberto, eu estou servindo Jesus errado. Se vocês não forem libertos, eu estou servindo um Deus falso. Então o Deus que eu conheço, Ele liberta. O Deus que eu conheço, Ele liberta, Ele transforma, Ele muda vidas. Quando almas se arrepende, se humilha, busca a presença de Deus, jejua, ora, aleluia, lê Bíblia, são libertos pela palavra de Deus. Porque o Deus da Bíblia, Ele vai te libertar. Mas basta você ter intimidade com Ele. Basta você buscar em particular. Você quer ser transformado? Quer viver no Espírito? Busque intimidade com o Criador. Senão o Deus que eu estou servindo, ele é mentiroso. O Jesus que eu prego, ele não existe. Se o meu Jesus que eu estou pregando aqui para vocês não te libertar, o Jesus que eu prego, ele é falso. Então, tem que libertar vocês. Quem está entendendo? Eu não posso pregar mentira aqui. Então tem que jejuar, tem que ter intimidade com Deus. Jesus ele venceu porque ele estava com o Pai. Por isso que ele venceu. Por isso que ele estava com o Espírito. Quem está entendendo? Ele estava com o Espírito, ele foi gerado o Espírito, né? Louvado seja Deus. Agora abre a Bíblia Sagrada para você entender melhor também. No livro de Romanos capítulo 1. Amém? Quem está acompanhando? Glória a Deus. Quem está acompanhando, abre sua Bíblia agora, em Romanos capítulo 8. Se os irmãos quiserem deixar o versículo também nos comentários, não tem problema não, tá bom? Se alguém quiser colocar o versículo no comentário, não tem problema. Romanos capítulo 8. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha só. Olha o que a Bíblia diz. Romanos capítulo 8, versículo 1. Está escrito assim, ó. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. É o quê? Olha só, vou ler de novo. Romanos 8, versículo 1 e 2. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne,
mas segundo o Espírito. Agora presta atenção, porque a lei do Espírito de vida, a lei de quem? A lei do Espírito de vida. E que lei é essa? A vontade de Deus, né? Que é o homem interior que quer fazer a vontade de Deus. O homem interior, o Espírito de vida quer fazer a vontade de Deus. Agora continuando, ó. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Olha só o que Paulo falou. Então a lei do Espírito de vida vai te livrar da carne, da lei do pecado e da morte. Então, irmão, aleluia, não tem como você continuar na carne. Não tem como você continuar a viver na carne quando você começa a viver no Espírito. Não tem como. Então é isso que vai te livrar, né? Como eu ensinei para vocês uns minutos atrás, né? Você viver com Cristo, isso vai te livrar, né? Da lei do pecado, vai te livrar da condenação eterna. Quem está entendendo? Então essa lei do Espírito em Cristo Jesus vai te livrar de viver uma vida carnal, mas viver uma vida espiritual com Cristo. Então quando você vive uma vida espiritual com Cristo, a luz do Evangelho começa a raiar na tua vida. Pessoas começam a ver transformação na tua vida. Pessoas começam a ver diferença na tua vida. Ver que aonde Paulo passava, milagre acontecia, cura acontecia, pessoas eram libertas. Aonde o apóstolo Paulo passava, aleluia, o nome do Senhor era glorificado. Então aonde você passar, pessoas vão ver a diferença. Apóstolo Paulo, quando ele se converteu, a Bíblia diz que o povo ficou admirado. Falou, não era esse que prendia os cristãos? Não era esse que matava, que encerrava-os na prisão? Não era esse o apóstolo, o Paulo, que era Saulo? Era perseguidor da igreja, era fariseu, mestre, né? Conhecia toda a Torá, não era esse? Né? Louvado seja Deus, que perseguia a igreja, agora se tornou cristão. Então pessoas ficam admiradas quando o apóstolo Paulo se converteu. Lá no livro de Atos diz isso, né? Falou, nossa, mas não é ele, Jesus. Ananias falou, mas ele, logo ele, Jesus, que mata os cristãos, que assassina, serra na prisão. E Jesus falou, mas eu tenho obra com esse daí. Esse para mim vai ser vaso e vai ser luz, né, para os gentios. Então vemos que ali no tempo de Paulo, pessoas começaram a admirar o comportamento de Paulo. Paulo, que era o perseguidor da igreja, se tornou ministro do Evangelho e defensor do Evangelho de Cristo. Então você vê que quando você começar a andar no Espírito, você vai ter um testemunho de vida. Você vai agora ser testemunha viva de Jesus Cristo. Porque você vai ser testemunha que Jesus o Cristo ele liberta. Você vai ser testemunha viva que Jesus Cristo ele vive e reina para todo sempre. Então você vai ser testemunha de Cristo na terra. Você vai falar, ó, Jesus, ele liberta, ele cura, ele salva. Jesus ele me libertou, ele me curou de doenças, ele curou minhas enfermidades. Jesus me libertou do pecado. Jesus ele cura, liberta e transforma. Glória a Deus. Então Jesus ele faz tudo isso. Então você vai ser testemunha de Cristo na terra quando você vive no Espírito. Pessoas vão ver a diferença, pessoas vão ver transformação, vai ver uma luz em você. Os demônios vão olhar para você e vão ficar bravos, falar, esse daí eu não vou com a cara dele, esse daí eu não gosto dele, esse daí eu odeio ele, porque ele é daquele grandão lá de cima, ele é daquele grandão da Galileia lá de cima, esse daí eu não posso tocar. Então você vê que você começa a ganhar uma identidade no mundo espiritual. Você começa agora a ganhar uma identidade nova, né? Uma nova vida no mundo espiritual. Aleluia. Antes você era acorrentado, agora você está vivendo em liberdade, né? Você está vivendo em liberdade em Cristo Jesus. Eita glória, está muito forte, né, igreja? Eita glória, ensino glorioso. Irmão, não sei por que vocês não compartilham ainda. Compartilha, ensino glorioso como esse. Ensino glorioso como esse. Está esperando o que? Compartilha, os familiares, os colegas, para aprender a palavra de Deus. Eita glória. Louvado seja Deus. Então, quando você vive no Espírito, as coisas melhoram, irmão. Entendeu? Os frutos do Espírito é o quê? Gozo, paz, longanimidade, amor, paz, temperança. Então você vê que quando você está com o Espírito, as coisas melhoram, né? Você vê que, aleluia, você começa a incomodar as trevas, o inferno. Você começa a viver uma vida alegre, feliz, uma vida frutífera. Quando você começa agora a andar no Espírito, a sua vida muda.
Você começa agora a falar diferente, a andar diferente, a pensar diferente, a olhar diferente, a ouvir diferente. Você começa a viver diferente. Então, quando você está com Cristo, vivendo no Espírito, você não está vivendo mais em condenação, né? É como Paulo falou, isso vai te livrar da lei do pecado. Você viver no Espírito, orar, jejuar, se consagrar, renunciar ao mundo, os prazeres, você vai se livrar da condenação eterna. Só que tem crentes aí que diz que está com o Espírito, mas vive na carne. Entendeu? Tem igrejas aí de porta larga que não querem viver na verdade. Eles querem viver acorrentados no pecado, querem viver acorrentados pelo diabo. Essa é a verdade. Tem igrejas que estão acorrentadas pelo diabo, né? Eu vou falar a verdade, 90% das igrejas do Brasil, 90% estão acorrentadas por Satanás. É o que, pastor Paulo? Sim. 90% das igrejas são do diabo. O tanto de igreja de Satanás que está aberto no Brasil, vou te falar, viu? Igrejas que não pregam a verdade mais. Um ensino como esse você não vê mais nas plataformas do YouTube. Um ensino como esse você não vê mais ensinando nas igrejas. Eles querem pregar que você pode viver na carne. Eles querem pregar que você pode viver na cachaça, na bebida, no adultério, na vaidade, na sensualidade. Eles querem pregar que você pode viver do jeito que você quiser. Você vem como está e fica da mesma forma. Não. O Jesus que eu sirvo, ele liberta de tudo. O Jesus que nós prega, ele liberta o homem de tudo. Verdadeiramente sereis livres de tudo. Louvado seja Deus. Quem está entendendo? Então vemos que, né, só Deus na causa. Então, glória a Deus. Então olha só. Porque o que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, Deus enviando seu Filho semelhante da carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Para quem está me acompanhando desde o começo, lembra que eu falei para vocês, quase perto do começo do vídeo, que a inclinação da carne é para a morte e a inclinação do Espírito para a vida? Aqui, está escrito. Então vemos aqui que tem engano aqui. Não tem engano aqui, nós pregamos a segunda Bíblia, nós pregamos a segunda palavra. Louvado seja Deus. Então, aleluia, louvado seja Deus. A oportunidade de vocês aprender, de vocês crescer no conhecimento agora. Né? Aqueles que querem crescer no mundo espiritual agora, vocês estão aprendendo, né, com Deus. Eu sou um miserável homem pecador. Quem está ensinando aqui é o Espírito Santo, né? Olha só, voltando. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Porque os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Olha só o que Paulo está falando. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ou seja, o Espírito de Deus não habita em todos. Aleluia. Se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não da carne, mas para vivermos segundo a carne. Não, mas se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificadas as obras do corpo, vivereis. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então o que Paulo está falando aqui? Paulo está falando que não vivemos segundo a carne. Vivemos agora segundo o Espírito. Porque aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que estão na carne estão debaixo de condenação. Aqueles que estão na carne não têm o Espírito de Jesus, não têm o Espírito Santo de Deus. Aqueles que estão na carne não são de Jesus, entendeu? Não são de Jesus, né? Não é sujeito à lei de Deus. Aqueles que estão na carne são inimigos de Deus, né? Pastor é inimigo de Deus, sim. Versículo 7, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, porque não é sujeito à lei de Deus, nem em verdade pode ser.
Então todos aqueles que vivem na carne, vivem no pecado, eles são inimigos de Deus. Sendo glorioso, né? Tiago 4:4. Adúlteros, adúlteras, não sabeis vós que sendo amigos do mundo é ser inimigo de Deus? Não sabeis vós que ser amizade para com o mundo é ser inimizade contra Deus? Então, se você viver na obra da carne, viver no pecado, né, você está sendo inimigo de Deus. Se você viver na vontade do mundo, você constitui um inimigo, né, inimizade contra Deus. Por quê? Porque você não está sujeito à lei de Deus. Você está indo contra a vontade de Deus. Você está indo contra, né? Porque a carne começa contra o espírito contra a carne. Quem está entendendo? Então esses que vivem na carne, vivem no pecado, vivem no mundo, eles estão em condenação. E somente Jesus, ele vem resgatar o homem da condenação. Então se eles rejeitar Jesus, eles estão rejeitando a vida eterna e vão ser condenados para o inferno, sim. Vai ser condenado para o abismo, sim. Se não tem Jesus, não tem a vida eterna. Jesus é o único Salvador, é o único que pode livrar essas almas da lei do pecado e da morte eterna. Quem está entendendo? Glória a Deus. Então, para viver no Espírito, tem que viver segundo o Espírito, tem que viver na vontade de Deus, e não na carne, e não no pecado, não na cobiça, não na impureza, não na lascívia. Né? Tá show de irmã vaidosa aí nas igrejas aí, sensual, salto alto e pina na bunda, né? Subindo no altar, tá cheio de mulher aí vaidosa, obreiros reprovados por Deus, né? Jogando futebol, né? Uma carnada terrível, torcendo para time de futebol, santo Deus de Israel, um monte de crente carnal aí, um monte de crente carnal aí. Tá melhor, irmãos? A live caiu. Voltou o áudio, voltou, a imagem tá boa. Comenta aí rapidinho. Misericórdia. Glória a Deus, a imagem caiu. Chegou uma encomenda aqui para mim, né? Daqui a pouco eu vou fazer outro vídeo para vocês verem. Uma encomenda que chegou agora. Um rapaz chegou aqui na igreja, me entregou uma encomenda, uma ferramenta nova que eu comprei para a obra de Deus. Eu tive que atender o rapaz aqui, parar um minuto, mas continuando o ensino. Glória a Deus. Então, para viver com Cristo, para ter o Espírito Santo de Deus, você tem que viver no Espírito, você tem que fazer a vontade de Deus, né? Não é que esses crentes reprovados aí estão escandalizando o Evangelho. O tanto de crente aí que diz que tem o Espírito Santo, mas não tem, né? Tá cheio de demônio no corpo, na verdade, né? Tá cheio do espírito do engano no corpo, né? Porque eles acham que tem o Espírito Santo, mas não tem. Então, vou contar a realidade para vocês. Tem que ser sincero, irmãos. Eu tenho que ser sincero para vocês. Vocês que querem aprender, né? Vocês que querem fazer a obra de Deus, vocês querem fazer a vontade de Deus, né? Vocês têm que ser libertos de tudo. Vocês têm que renunciar a tudo primeiro. Vocês têm que se santificar primeiro. Quando vocês abandonar o pecado, quando vocês renunciar a tudo, vocês ser libertos de tudo, ser batizado nas águas, façam a obra de Deus, façam a vontade de Deus. Mas tem pessoas que querem fazer a vontade de Deus, quer fazer a obra de Deus, diz que tem o Espírito Santo, mas não tem. Pessoas que nem foi liberta, nem largou o pecado, pessoas que estão na prostituição, pessoas que estão em adultério, pessoas que estão na vaidade, mulheres sensuais, dentro das igrejas, tem muito isso, né? Pastores idólatras, avarentos, não estão libertos, estão fazendo a obra de Deus. Isso daí são espíritos enganadores, por isso que Paulo falou, e se é que o Espírito de Deus habita em vós, porque o Espírito de Deus não habita em qualquer um. Então, para vocês não viver na lei do pecado, vocês têm que renunciar a tudo. Vocês têm que confessar o pecado de vocês e ser libertos de tudo, irmãos. Quem está entendendo? Tem que ser libertos de tudo. Amém? Para que vocês não venham andar amarrado nas trevas. Para que vocês não venham andar amarrado na lei do pecado.
Vocês têm que vencer a lei do pecado, vocês têm que vencer o pecado. Jejum, oração, consagração, santificação, orar sem cessar. Né? Fala, Senhor, eu não consigo sem tua presença, me ajuda. Eu sei que eu sou fraco, eu sei que eu sou falho, mas com tua presença eu vou vencer. Eu sei que eu sou falho, pecador, mas aos pés do Senhor eu vou vencer. Quem está entendendo? Glória a Deus. Para encerrar, já está encerrando, já está quase perto do final. Abre agora a Bíblia Sagrada no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Amém? Colossenses, capítulo 3, versículo 5. Colossenses. Acompanhe junto comigo, igreja. Eita glória. Colossenses capítulo 3, versículo 5. Olha só. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra. Mortificai o quê? Os membros do quê? Do corpo. Mortificai os membros, né, que estão sobre a terra. A prostituição, a impureza, o apetite desordenado. O que é apetite desordenado? Pessoas que ficam comendo demais. Tem muitos aí, ó, fica comendo apetite desordenado. É pecado, viu? Toma cuidado. Fica comendo toda hora. Glutonaria. Olha só. Apetite desordenado. A vil concupiscência, ou seja, a vil vontade da carne. A avareza. Pastores, vocês que amam dinheiro aqui, ó. E a avareza, que é idolatria. Pessoas que amam dinheiro aqui, ó, versículo aqui, ó. A avareza é idolatria. Pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Louvado seja Deus. Então Paulo está falando agora, ó, mortificar os membros do seu corpo, mortificar os membros da carne. Sabe por quê? Porque senão essas coisas aqui que vocês estão praticando, vai vir a ira de Deus. Ou vocês largam a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, ou senão por essas coisas vão vir a ira de Deus sobre a vida de vocês. É isso que Paulo está falando. É isso que Paulo está falando dos seus irmãos. Vocês largam isso daí, senão vai vir a ira de Deus sobre a vida de vocês, porque vocês são filhos da desobediência. Então todos aqueles que vivem na carne são filhos da desobediência. Aleluia. Não vive segundo a lei de Deus, mas segundo a lei do pecado. Quem está entendendo? Olha lá, versículo 7. Nas quais também em outro tempo andastes, quando viveis nelas. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da malicência, das palavras torpes da vossa boca. Pessoas varões que ficam falando palavrão, ficam falando palavras torpes. Não sei o que, não sei o que, vamos ali, não sei o que, nós ao pá, pá. Cuidado com as palavras torpes. Isso aqui, ó, a Bíblia reprova também. Para quem quer ser um jovem cheio do Espírito Santo, tem que largar as palavras torpes. Na boca de um jovem que não fala palavras torpes, não fala palavras, né, gírias, aleluia, a boca desse jovem anda cheia do poder de Deus. Sai até fogo, né, no mundo espiritual. Quando nós abre a boca, essa labareda de fogo, né, no mundo espiritual, né? Louvado seja. Então por isso que é bom, né, andar cheio do Espírito Santo. Você ganha uma nova vida no mundo espiritual, né? Continuando. Não mintais uns aos outros, porque já vos despisteis do velho homem com seus feitos, e vós visteis do novo, que se renova para o conhecimento segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então Paulo está falando aqui para se despojar de tudo, ou seja, larga tudo, larga a ira, larga a cólera, larga a malícia, larga, né, as palavras torpes, não mintam um para o outro, porque vocês agora são uma nova criatura em Cristo Jesus, né? Agora você se despistou do velho homem. O velho homem já está sepultado, agora vive com uma nova criatura.
Amém? E porque agora, né, você se vestiu do novo homem, agora vocês estão, né, renovando para o conhecimento, para a imagem daquele que criou vocês. Então é esse o objetivo, né, do servo da serva de Deus. É viver como uma nova criatura em Cristo Jesus. Quando você se largar tudo, se despojar de tudo que é da carne, jejuando, orando, combatendo, falando, Senhor, me liberta, me transforma, Senhor, me tira desse pecado, Senhor, me tira disso, né? Você vai conseguir vencer o pecado. Mas você tem que ter força contra isso, né? Você tem que ter força, você tem que guerrear, você tem que lutar, você tem que acreditar que Jesus ele vai te libertar. Amém? Porque quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, quando você se liberta de tudo isso, das obras da carne, né, você começa a viver uma vida de santidade, uma vida no Espírito, né? 1 Tessalonicenses 5, 23. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, o vosso espírito, alma e corpo, sejam plenamente irrepreensíveis e conservados até a vinda de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então tem que santificar tudo, espírito, alma e corpo. Você tem que ser liberto de tudo. Não é só servir a Deus de boca, não. Tá cheio de mentiroso dentro da igreja. Tá cheio de filho do diabo dentro da igreja. Você acredita nisso? Tá cheio do filho do diabo da igreja. Por quê? Honra a Deus com os lábios, mas o coração está longe de Deus. Fala, Deus, meu Deus. Tá cheio de crente louvando a Deus. Mas vai ver a vida deles como é que tá. Tá vivendo na carne. Então não podemos adorar a Deus só por lábios, só pela boca. Temos que entregar nossa vida por completo. Espírito, alma e corpo. Deus não quer só o coração. Deus quer tudo. Deus quer espírito, alma e corpo. Viver no espírito, viver totalmente no espírito. Não é como esses pastores, esses filhos de Satanás, ficam pregando mentira, dizendo, Deus só quer o coração. Aí as missionárias vaidosas, irmã, vem bonita pro culto, vem toda maquiada, passa chapinha. Não, irmã, vem bonita, coloca um saltão, pode vir toda bonita para Jesus. Bonita para Jesus, nada. Vai vir bonita para o capeta, aleluia. Porque para Jesus a beleza, aleluia, é no espírito. A beleza do homem e da mulher de Deus é o brilho do Espírito Santo. A beleza do cristão, aleluia, é a obediência à palavra de Deus. A nossa beleza está no espírito, aleluia, vivendo na vontade de Deus, aleluia. Não adianta, né, borrar a cara de maquiagem e dizer que está agradando a Deus. Não está agradando a Deus coisa em cima nenhuma. Tem que ser liberto de tudo: espírito, alma e corpo. Quem está entendendo? Espírito, alma e corpo. Os três. Somos três: espírito, alma e corpo. Temos espírito, temos alma e temos corpo. Amém? Louvado seja Deus. Então vocês têm que libertar de tudo isso. Senão a ira de Deus vai cair sobre a vida de vocês. Se vocês não largarem o mundo, os prazeres, a carne, a ira de Deus vai cair sobre a vida de vocês. E quem vai te livrar da ira de Deus? Somente Jesus Cristo. Então por isso que eu falo, larga o pecado, larga o mundo, larga os prazeres da carne. Largando tudo isso, vivendo uma vida com Cristo, vocês não sofrerão a ira de Deus. Amém? Quem aprendeu da glória a Deus? Quem aprendeu com o ensino? Eita glória! Louvado seja Deus. Para viver no Espírito é assim, igreja. Ou vive no Espírito ou na carne. Não tem como. Ou você vive na carne ou vive no Espírito. Eita glória. Aquele que semeia na carne, ceifará corrupção. Mas quem semeia no Espírito, ceifará a vida eterna. E outra, no que você está investindo? Você está investindo na carne ou você está investindo no Espírito? No que você está investindo? Tem que viver, você tem que investir no Espírito, né? Você tem que semear no Espírito, ou seja, você tem que investir na oração, você tem que investir sua vida no jejum, você tem que depositar sua vida na fé, você tem que depositar sua vida na consagração, na palavra de Deus, você tem que depositar sua vida nas coisas espirituais. Agora, se você depositar sua vida para ir para a balada, para ir para o bar, para ir para o shopping, para entrar no cinema, né? Tem muitos aí, os crentes aí que gostam de ir para o cinema, é pecado, crente. Ficar em cinema, ficar na televisão é pecado, né? Você tem que depositar sua vida na Bíblia Sagrada, no jejum, na oração.
O que semeia no Espírito ceifará a vida eterna, mas o que semeia na carne ceifará a corrupção. Você quer viver no Espírito? Deposita a sua vida no altar, deposita a sua vida no Espírito, né? Na minha casa, irmãos, na minha casa nunca teve televisão, graças a Deus. Só na casa na casa da minha tia, né? Onde eu morava ano passado, né? No começo do ano passado, eu morava na casa da minha tia. Lá tinha televisão, mas eu não assistia televisão. Quando eu fui liberto, quando eu conheci essa doutrina, eu nunca mais assisti televisão. Eu nunca mais fiquei na frente de uma Smart, né, TV. Nunca mais. Joguei videogame, joguei futebol. Nunca mais me libertei de tudo. Nunca mais. Né? Então, quem está em Cristo não sente saudade de viver na velha criatura. Não sente. Né? Quem está em Cristo quer ir para o céu, não vê a hora de ir embora daqui. Quem está em Cristo não vê a hora de ser assassinado, morrer por Jesus. Não vejo a hora de me encontrar com o Senhor Jesus. Estou morto para o mundo, e o mundo está morto para mim. Então vamos embora da terra, vamos apertar os cintos e vamos embora. Então vamos viver no Espírito e ir embora para o céu. Eita glória a Deus! Eita glória! Depois que eu conheci essa doutrina, nunca mais usei bermuda. Nunca mais usava regata. Eu amava regata, irmãos. Amava camisa regata. Amava bermuda. Vestia tudo isso. Vivia na carne. Mas quando eu comecei a viver no Espírito, nunca mais. Nunca mais. Queimei as bermudas tudo. Queimei regata. Queimei camisa. Joguei as camisas polo embora também. Né? Comecei a andar no Espírito. Então é isso que temos que fazer. Viver no Espírito. Viver o sobrenatural. Você quer ver o poder de Deus? Obedeça a palavra de Deus. Você quer ser um jovem cheio do Espírito Santo? Né? Aleluia. Então obedeça a palavra de Deus. Pessoas ficam admiradas, né? Falam, nossa, um jovem de 18 anos já é pastor já. Tem pessoas que falam para mim isso. Ontem mesmo uma irmã falou isso. Orei para uma irmã ontem, na chamada de vídeo, foi liberto para a glória de Deus. Ela falou, nossa, 18 anos já é pastor. Eu falei, Deus teve que levantar os jovens, né? Os pastores barbudos não querem fazer nada, Deus tem que levantar os jovens. Então, hoje, a pessoa fica impressionada, ver um jovem cheio do Espírito Santo, pastor ainda, fazendo a obra, né? Isso é de impactar o mundo espiritual, né? Então, se quer ser um jovem cheio do Espírito Santo, obedeça a palavra de Deus. Amém? Eita glória! Deus de mistério. Deixa eu ver, eu vou colocar um louvor agora, amém, igreja? O ensino está encerrado em nome de Jesus. Você que anotou tudo, né, no papel, né, guarda as anotações que você fez. Se quiser examinar mais tarde ou amanhã, quiser examinar novamente, coloque em prática, amém, igreja? Coloque em prática tudo que vocês aprendem. Não somente ouve, mas coloque em prática para que vocês venham crescer no mundo espiritual, crescer no conhecimento e na graça, amém? Vocês venham ter uma vida, né, obediência à palavra, né? Porque eu como pastor, eu tenho que ensinar a verdade para vocês. Eu tenho que doutrinar vocês a viver no espírito, na alma e no corpo, amém? Essa é a minha obrigação, senão eu vou ser condenado. Vou ser lançado lá naquela sala dos pastores soberbos, os avarentos, lá no inferno. Lá eu não quero isso para mim. Eu quero morar no céu. Eu quero herdar a vida eterna. Eu não quero ser condenado por pregar mentira. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor agora. Eita glória. Vou colocar um louvor aqui. Glória a Deus. Quem gostou? Quem aprendeu com o ensino? Quem aprendeu? Compartilha o ensino, deixa o seu like, comenta. Amém? Enquanto vai pulando anúncio, vou mostrar para vocês, ó. Chegou a encomenda. Olha só. Olha, chegou a encomenda, hein? Eita glória! Quem está curioso para saber qual é a encomenda? Quem é que está curioso aí de casa? Para saber o que é que chegou aqui na igreja? Ó? Chegou uma encomenda para o pastor. Ó. Ó que o pastor comprou. Quem está curioso? O que será que é que o pastor comprou? Quem está curioso para saber?
Quem quer saber o que eu comprei? Eita glória! Chegou encomenda, igreja. Quem está curioso? Eita glória! Quem quer saber que o pastor comprou? Quem que os irmãos querem saber? Eita glória! Eu vou estar abrindo, hein, igreja? Olha lá, o William quer saber. Eita glória! Irmã Tamires, Deus abençoe. Irmã, aqueles que estão entrando agora no canal, na live, volta o vídeo desde o começo para vocês aprender o ensino, amém? Eu já tô encerrando o ensino já está encerrado já. Vou colocar o louvor agora para encerrar o vídeo, amém? Irmãos, pois é, está encerrado o ensino, amém? Louvado seja Deus em nome de Jesus. Fico na paz de Jesus, amém? A irmã Nina falou, tá? Meu filho de 9 anos está aprendendo também, minha mãe aprendendo a palavra, glória a Deus. Fico feliz que estão aprendendo, em nome de Jesus. Eu vou estar encerrando a live, vou estar colocando um louvor agora para finalizar, tá bom? E acerca da caixa ali que eu ganhei, na encomenda, eu vou estar mostrando para vocês o que é, vou estar fazendo outro vídeo, eu vou encerrar essa live e depois vou fazer outro vídeo mostrando o que é que chegou aqui, amém? Para vocês verem, amém? Deus abençoe a todos, fico na paz de Jesus e vai ter oração meia-noite sim, amém, Lucimara? Pode ficar tranquilo, vai ter oração meia-noite, oração, tá bom? Vai ser já é o 30º dia, né, igreja? Quem é que está acompanhando a oração? É o 30º dia, né? Ontem foi o 29º dia, né? O 29º dia. Agora é o 30º dia, né? Louvado seja Deus. É o 30º dia, essa madrugada. Então eu vou estar colocando louvor aqui, vamos ouvir. E está encerrado o ensino. Para quem está entrando, volta desde o começo da live para aprender o ensino. Amém? Deus abençoe a todos, ficam na paz de Jesus. Tá colocando aqui. Ficam na paz. Eita glória! Deus abençoe a todos. Por aí. E o crente pode ir pra se divertir em qualquer direção. Muitos têm falado que não é pecado o crente prostrado na televisão. Muitos pode até que basta ter fé, o que Jesus quer, somente o coração. Mas não se incomode, porque ovelha não é bode. Ovelha não é bode. O crente até pode. Mas os santos não. Olha só. Os santos são lavados e remidos. Sangue do Cordeiro imaculado. Sangue que um dia foi perdido. Por ele também fui purificado. Por isso, louvo a Deus com alegria. Louve a Deus com alegria, irmão. A todo segundo, louve a Deus, irmão. Preencha minha vida, Jesus. Não há lugar para o mundo em nosso coração. Eita glória. Vamos embora, igreja. Vamos embora para o reino dos céus. Eita glória. Da salvação, o crente que é pra entrar no céu, cumpre o seu papel, andando em retidão, quem tem não se
Deus abençoe, meus irmãos. Paz do Senhor a todos. Paz.